Olá, jovens. Vamos voltando aqui às aulas de história, agora dando continuação, viu, ao século XVIII. Vimos a era do Marquês de Pombal, né? Ou seja, o período que o Marquês de Pombal estava representando o rei Dom José nas colônias ultramarinas, e a maior colônia de Portugal era o Brasil, né? E as reformas que foram feitas. Esse foi o vídeo passado. Agora, neste vídeo, vamos falar sobre revoluções coloniais do século XVIII, e a Inconfidência Mineira será logo a primeira, a principal. Bem, o século XVIII, com aquelas influências iluministas, né, aqui no Brasil, aquelas ideias que vinham da Europa, aqueles jovens que iam estudar em Coimbra, que lá tinham relações de amizade com outros que vinham da França, que vinham da Inglaterra. A Revolução Industrial já estava acontecendo lá na Inglaterra, então a ideia de desenvolvimento, a ideia de progresso, a ideia de liberalismo, liberalismo econômico, liberalismo político, então essas ideias eram trazidas para cá por esses estudantes. Esses jovens que, quando chegavam aqui, vinham com busca de mudanças. E se tratando de Minas Gerais nos lembra um período de riqueza, né? Um período do ouro, da extração do ouro e de outros minerais preciosos. Então, essa exploração de ouro, ela durou cerca de 70 anos e se retirou muito ouro aqui do Brasil. Sabe? Daquelas minas, muito, bastante, bastante. Mas chega um período, já após meados do século XVIII, né, que não tinha mais essa quantidade toda de ouro. E havia bastante contrabando também de ouro. Eu cheguei a falar do Santo do Pauoco, onde o ouro passava escondido dentro do santo feito de madeira, né? Cheguei a contar para vocês. Tinham pessoas que colocavam nos cabelos, né? Eles, vocês sabem que usavam perucas, né? E colocavam nos cabelos quando ele ainda era o pó de ouro. Mas aí foi quando o Marquês de Pombal veio com a história de não, vamos a fundição do ouro, porque aí fica mais difícil esconder uma barra dos cabelos, é algo mais complicado, né? Então, assim, medidas foram tomadas dessa natureza, mas o rei de Portugal insistia, né, que continuasse a retirar essa riqueza daqui. Com a morte dele, de Dom José, e o Marquês do Pombal ele se afasta após a morte de Dom José, né? Até porque ele foi acusado de corrupção pela esposa de Dom José, que se tornou rainha, Dona Maria I, mas também não provou nada com relação ao Marquês de Pombal, mas ela se tornou a rainha, é a Dona Maria I, conhecida como Maria Louca. Maria Louca, pelas decisões que ela tomava também, né? E também com a morte do marido e também um filho dela, ela achou que estava recebendo castigos dos céus. E ela estava enlouquecida, a Dona Maria I. Ela era mãe de Dom João VI, viu? Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I, o avô de Dom Pedro II. Ah, estão conhecendo a linhagem, né? Depois eu falo dele mais aqui nesse vídeo. Então, foram feitas determinações por Dona Maria I, né, essa rainha louca. Em primeiro lugar, mesmo antes dela, no governo de Dom José, já se cobrava o quinto na extração do ouro. O quinto era a quinta parte, ou seja, era 20%. 20% do que fosse retirado das minas deveria ir para Portugal. Então, todo minerador, todo ele que explorava, 20% era como um imposto para Portugal. Né? Durante o período aurífero, durante o período assim de grande riqueza e muito ouro ainda no Brasil, lá na região das Minas Gerais, isso era possível ainda conceder. Mas quando começa a diminuir essa quantidade, então já ficava mais difícil para os mineradores continuar mantendo aquele imposto, né, de 20%. Bem, então foi estabelecido um outro, e esse revoltou a população, que era a derrama. A derrama era o seguinte: ficou determinado que
anualmente se deveria entregar, ou seja, aquela capitania deveria, de Minas Gerais deveria entregar 100 arrobas de ouro a Portugal. 100 arrobas de ouro é cerca de 1.500 quilos de ouro. Se por 2 anos seguidos não conseguissem cumprir com essa determinação, então todos pagariam, todos. E quem tinha mais, pagaria mais. Quem tinha menos, pagaria menos. Ou seja, os ricos pagariam mais por isso. E os que tinham menos escravos, e aqueles também que não tinham escravos, mas viviam naquela região e também trabalhar, porque todos viviam do trabalho com ouro ali, né? Eles deveriam pagar, certo? Isso começa a contrariar principalmente os ricos. Uma elite começa a se revoltar com essas determinações. Bem, nesse trabalho da mineração, lembrando que não eram só mineradores, tinham também aqueles que abasteciam, porque já que eles estavam cuidando das minas, então tinha que ter o que mandava alimentos para eles, né? Então esses alimentos vinham de fora, viu? Esses alimentos vinham como da Bahia, vinha a questão do fumo, a cana-de-açúcar, vinha de São Paulo e de Pernambuco também, a carne vinha do Rio Grande do Sul. Então haviam aqueles que chegavam, pegavam essas mercadorias quando chegavam, porque elas iam de navio até o Rio de Janeiro. Então do Rio de Janeiro para Minas Gerais é subir um planalto, viu? É o planalto brasileiro. Então haviam os tropeiros, que eles iam com carregamento em cima de animais, de mulas. Então esses animais subiam levando esses alimentos. E esses animais desciam com ouro. Então, os tropeiros. E nesse comércio, sabe quem ganhava mais? Não eram os mineradores. Quem ganhava mais era quem transportava. Os tropeiros. Ficaram ricos tropeiros. E tinha um personagem, Tiradentes, que foi também tropeiro, viu? Tropeiro. Então, o movimento começa a rebeldia contra esse pagamento de impostos. Aí, quem participa? Os fazendeiros, não concordam. Os grandes comerciantes, não. Os mineradores, não. Essa cobrança não dá. Estudantes, aqueles que vinham lá de Portugal, de Coimbra, também com as ideias iluministas, não concordavam com isso. Então, pessoal, eles conspiraram. Inconfidentes. O que é inconfidente? Inconfidente é aqueles que não estão sendo fiéis ao rei. É infidelidade ao rei. Então, a inconfidência que acontece em Minas Gerais, chamada inconfidência mineira. Quem foi o líder? Bem, Silvério dos Reis, ele fazia parte dessa conspiração, mas ele tinha dívidas. Então, quando o Visconde de Barbacena ele foi ser governante nesse local, lá na capitania de Minas Gerais, então Silvério dos Reis foi tentar negociar com ele. Eu te digo que está tendo uma conspiração e você me libera do crime. Eu estou delatando. É delação premiada. Silvério dos Reis foi o traidor, né? Disse o nome de todos eles. Entre eles tinha Joaquim José da Silva Xavier, que ele aprendeu com um tio a profissão de extrair dentes. Daí chamavam ele pejorativamente de Tiradentes. Mas ele foi tropeiro, ele foi oficial do exército da colônia. Ele teve cargos assim. Ele na infância, seus pais morreram logo, tomaram as propriedades da família dele, ele com 7 irmãs. Então ele teve uma vida dessa natureza. E ele teve na vida esses motivos para se rebelar no futuro, né? Então, eles foram presos.
condenados por serem inconfidentes. Eles traíam, eles não estavam sendo fiéis ao rei, ou no caso a rainha Dona Maria I, né? Não estavam. E quais eram os planos dele? O plano era uma república para o Brasil, ou seja, para a região das Minas, viu? Porque esses movimentos foram regionais. Então era aquela ideia, uma república, e eles iam eleger um representante através de eleições. Agora, depois de 3 anos, eles fariam um governo provisório, né? E depois eles iriam fazer uma eleição e iam escolher um representante. Iam libertar os escravos. Alguns diziam: queremos libertar os escravos, porque era influência iluminista, né, de liberdade. Outros diziam: não. Por que tu quer libertar escravo? Porque se libertar, eles vão estar junto de nós, apoiando a República. Aí outro dizia, aqueles fazendeiros que estavam no movimento diziam: se libertar, quem é que vai trabalhar para a gente? Cadê a mão de obra lá nas minas? Nós não podemos libertar. Então, eles não entravam num senso comum, assim, não chegavam num acordo, né? Não chegavam num acordo. Eles tinham, assim, como objetivo comum, derrubar essas ordens reais e transformar o Brasil numa república. Mas cada um com seus ideais, que nós já vimos aqui o que é essa questão de liberdade, né? O que para grupo significa liberdade. Então era mais ou menos assim. Então eles foram presos, passaram 3 anos presos. Teve alguns, a Dona Maria I resolveu perdoar o seguinte, de não ser enforcado. Mandou eles para o exílio. Aí mandou alguns para a África, mas teve um que ela disse, esse aí vai servir de exemplo, viu? Esse não vai ser perdoado, esse vai ser enforcado. Ele passou 3 anos lá no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, preso, e depois a condenação dele, só a leitura da condenação de Tiradentes levou 18 horas. Era um espetáculo aquilo ali para mostrar à população o poder do rei e o que acontecia quando alguém cometia um crime de lesa majestade. E o que é isso, Vila? Lesa majestade? É trair o rei. Então qual é o crime? Morte, ser enforcado, mas depois de morto, cortar parte do seu corpo, né? Porque Tiradentes foi morto e esquartejado. No nosso livro, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem uma tela. Essa tela é de um pintor da Paraíba, Pedro Américo, da cidade de Areia, na Paraíba. Bem próximo a Campina Grande, viu, na Paraíba. Então, Pedro Américo, ele pintou Tiradentes esquartejado. É uma tela. Então, jovens, Tiradentes ficou esquecido. Sabiam que nem imagem Tiradentes se tem na realidade? Não existe um retrato de Tiradentes. Isso é uma tela. Então, pintaram o Pedro Américo, pintou Tiradentes parecido com Jesus Cristo, né? Para, assim, como se assim, emoção do povo ao ver aquilo ali, como se fosse um mártir, né? Aí toda aquela natureza. Bem, mas ele passou mais de 100 anos sem se falar em Tiradentes. Até porque Tiradentes foi morto por Dona Maria I. Dona Maria I era a avó, era a mãe de Dom Pedro I, a avó de Dom Pedro II. O Brasil passou um tempo com eles no poder, mesmo independente, mas o Brasil passou pelo Primeiro e Segundo Império com essa descendência portuguesa. Só quando proclamaram a República, Deodoro da Fonseca, foi que criaram um herói para o Brasil. E ele passou a ser chamado o herói brasileiro, herói nacional. Né? Herói nacional, tá certo? Então, Tiradentes é conhecido como um herói nacional, mas só depois da proclamação da República. E a sua morte é, inclusive, feriado no Brasil, que é o 21 de abril, né? O dia do Tiradentes. Bem, pessoal, espero que vocês tenham uma compreensão sobre esse assunto e voltaremos numa próxima aula, continuando. Agora vai ser conjuração baiana, viu, jovens? Então, até uma próxima aula, até um próximo vídeo.
Se Deus permitir, e Ele vai permitir, ok? Com a benção que Ele dá a todos nós. Então, até mais, gente.